No ano de 1513, um diplomata exilado e falido, chamado Nicolau Maquiavel, escreveu algo tão perturbador sobre a natureza humana que a própria Igreja Católica baniu sua obra. Líderes políticos o condenaram, e seu nome se tornou sinônimo de pura maldade pelos 500 anos seguintes. Não porque o que ele escreveu era falso, mas porque era tão inegável e desconfortavelmente verdadeiro que ameaçava cada ilusão reconfortante que as pessoas mantinham sobre lealdade, amor e bondade humana. O que Maquiavel observou nas sombras do exílio não era apenas sobre política ou príncipes, era sobre a psicologia humana fundamental, a mesma engrenagem oculta que opera neste exato segundo em cada relacionamento que você tem. Com sua parceira, com seus amigos, com sua família, com seus colegas de trabalho, com todo o mundo. E uma vez que você compreende o que ele realmente documentou, você nunca mais verá as pessoas da mesma forma. Você nunca mais confiará com a mesma ingenuidade infantil. Você nunca mais será pego de surpresa por uma traição, porque aqui está o que ninguém te conta sobre essa visão fria da realidade. Ele não estava ensinando as pessoas a serem más. Ele estava revelando a natureza egoísta e focada no interesse próprio que já existe em cada coração humano, inclusive no seu. Bem-vindo de volta ao clube dos que enxergam a realidade como ela é. Aqui é o Estoico Cru. E hoje vamos arrancar as vendas que a sociedade moderna colocou nos seus olhos. Os homens são ingratos, inconstantes, falsos, covardes, gananciosos. E enquanto você tem sucesso, eles são inteiramente seus. Eles oferecerão seu sangue, propriedade, vida e filhos quando a necessidade estiver bem distante. Mas quando ela se aproxima, eles se voltam contra você. Leia essa realidade de novo na sua mente. Sinta como ela aterrissa no seu peito. Observe a resistência que surge imediatamente. Aquela voz fraca dizendo que isso é cínico demais, que não é verdade para todo mundo, que as suas pessoas são diferentes, que você é diferente. Essa resistência é exatamente o que foi previsto. Os seres humanos são extraordinariamente habilidosos em manter performances públicas de lealdade e virtude, enquanto operam na surdina a partir do puro interesse próprio. E é aqui que a genialidade da observação se encontra perfeitamente com a filosofia ancestral. O imperador romano Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, escreveu em suas meditações mais de 1000 anos antes de Maquiavel nascer, que ao acordar, deveríamos dizer a nós mesmos que as pessoas com as quais lidaremos hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e rudes. Marco Aurélio e Maquiavel estavam olhando para a mesma criatura, o ser humano. A diferença é que o estoico usava essa verdade não para manipular, mas para blindar a própria mente contra a decepção. Se você sofre hoje com ansiedade por aprovação, se você se desespera quando alguém visualiza sua mensagem e não responde, é porque você ainda espera que as pessoas ajam como anjos, quando a história e a filosofia já provaram que elas agem por conveniência. Se essa verdade nua e crua já fez sentido para você, se você está pronto para abandonar as ilusões, digite desperto nos comentários agora mesmo para afirmar o seu compromisso com a realidade. Antes de mergulharmos nas engrenagens ocultas do respeito e em como você vai reconstruir sua postura a partir de hoje, precisamos falar sobre o que acontece quando você abre mão do seu poder em um relacionamento. Muitos homens perdem o respeito de suas parceiras, não porque são ruins, mas porque falam demais, justificam demais e se mostram emocionalmente frágeis diante do menor teste. É por isso que o e-book O Silêncio, que faz ela respeitar você, foi criado. Este é um guia prático de estoicismo aplicado aos relacionamentos modernos. Ele é focado no autocontrole,
na postura inabalável e na recuperação da sua dignidade masculina através da ausência estratégica e do silêncio calculado. Não é sobre joguinhos, é sobre retomar o domínio de si mesmo. O link para você acessar esse material está fixado no primeiro comentário. Use com sabedoria. Agora, pense nos seus relacionamentos mais próximos neste momento. Aquelas pessoas que você tem certeza absoluta de que te amam incondicionalmente. Faça um experimento mental doloroso. Imagine que você perdeu tudo hoje. Seu dinheiro, seu status, sua aparência, sua saúde, suas habilidades, tudo o que te torna valioso ou agradável de se ter por perto. Você se torna um fardo pesado em vez de um benefício. Quantas pessoas continuariam ao seu lado? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Esse número minúsculo e desconfortável, é a única verdade sobre a lealdade humana. Todo o resto está lá pelo que você fornece, não por quem você é na sua essência. O filósofo estoico Sêneca, quando foi exilado e despojado de toda a sua vasta riqueza, viu a esmagadora maioria de seus supostos amigos desaparecerem como fumaça. Ele escreveu ao seu amigo Lucílio que aquele que busca um amigo por conveniência, para ter alguém que o ajude quando estiver doente ou na prisão, será abandonado no exato momento em que o perigo se apresentar. Sêneca entendeu que a maioria das conexões humanas é um comércio disfarçado de afeto, e aceitar isso não é uma condenação da humanidade. É apenas uma descrição precisa do tabuleiro onde estamos jogando. E uma vez que você aceita as regras, você pode finalmente construir relacionamentos em fundações de pedra, em vez de delírios românticos de areia que desmoronam no momento em que são testados pela tempestade. Todo relacionamento humano opera fundamentalmente com base no interesse próprio, mesmo quando as pessoas genuinamente acreditam que estão agindo por puro amor ou altruísmo. Essa é a verdade central que muda o jogo. Não significa que o amor não exista, mas que o apego humano está sempre, invariavelmente, enraizado no que a outra pessoa fornece. A provisão pode ser emocional, prática, social, sexual, financeira ou psicológica, mas ela está sempre lá. E quando a provisão para, o apego evapora. Observe esse padrão na sua própria vida sem desviar o olhar. Aquele amigo próximo que sumiu, vocês eram inseparáveis por anos. Então as circunstâncias mudaram. Você se mudou de carreira, entrou em um relacionamento ou simplesmente parou de ser a pessoa divertida do grupo porque a vida ficou difícil. De repente, eles estão ocupados demais para manter a amizade. O que aconteceu na realidade crua? Você parou de fornecer o benefício que mantinha o interesse deles. Talvez você fosse o entretenimento, talvez você fosse útil para conexões sociais. Quando o benefício desapareceu, eles também desapareceram. Epicteto nos alertou sobre isso ao dizer que não devemos exigir que os eventos aconteçam como desejamos, mas desejar que aconteçam como acontecem. Se o benefício acabou, a amizade utilitária acaba. Aceite a natureza das coisas e você não sofrerá. E aquela parceira que perdeu o interesse do nada? Vocês estavam profundamente apaixonados. Ela dizia que você era o mundo dela. Então você perdeu o emprego, ou entrou em uma fase de depressão, ou parou de ser o pilar inabalável que ela precisava. O amor que parecia eterno evaporou em questão de meses. O que realmente aconteceu foi que a troca invisível que sustentava a relação se desequilibrou. Você passou a precisar mais do que oferecia. E a psicologia humana, nua e crua, não tolera esse desequilíbrio indefinidamente. Você pode tentar argumentar mentalmente agora, dizendo que isso elimina a conexão genuína, que nem todo mundo é assim, que você não é assim com as pessoas que ama. Mas você é. Você apenas não reconhece porque foi condicionado desde criança a acreditar que admitir o interesse próprio é vergonhoso.
mas examine suas próprias ações com a frieza de um juiz estoico. Você se afasta de quem te suga energia. Você investe mais tempo em pessoas que trazem paz, alegria ou vantagens para a sua vida. Isso é interesse próprio. É natural, é instintivo. Fingir o contrário é o atalho mais rápido para se tornar uma vítima surpreendida pela realidade. A primeira lei imutável que opera sob a superfície de toda interação humana é que as pessoas ficam pelos benefícios, não pelos laços. O afeto das pessoas é controlado por suas próprias necessidades e desejos instáveis, mas o respeito delas responde exclusivamente à sua força e à sua imposição de limites. Essa distinção é a linha que separa os homens fracos dos estoicos. Afeto é o que as pessoas sentem quando você as beneficia. Respeito é o que as pessoas demonstram quando você prova, com atitudes, que não tolerará ser tratado como lixo. A maioria dos homens confunde as duas coisas e passa a vida inteira se perguntando por que as pessoas que mais dizem amá-los são as que os tratam com o maior desdém. Em relacionamentos amorosos, sua parceira não fica por causa da história que vocês construíram no passado ou porque fizeram promessas no altar. Ela fica porque o relacionamento continua atendendo às necessidades dela melhor do que as alternativas disponíveis no mercado. No momento em que esse cálculo frio muda, a história se torna irrelevante. Na filosofia estoica, aprendemos a dicotomia do controle. Você não pode controlar as necessidades flutuantes, os desejos ou a lealdade de outra pessoa. Tudo isso é externo a você, mas você tem controle absoluto sobre os seus próprios padrões, sobre o seu próprio valor e sobre as fronteiras que você estabelece. A segunda lei imutável é que as pessoas testam seus limites constantemente. Os homens nunca fazem o bem, a menos que a necessidade os impulsione a isso. O ser humano testa fronteiras instintivamente para determinar até onde pode ir e o que pode extrair sem sofrer consequências. Quando encontram uma resistência firme, uma parede de pedra que não cede, eles respeitam o limite e a pessoa que o está impondo. Quando encontram uma resistência fraca, reclamações vazias ou nenhuma resistência, eles avançam e tomam mais território. Na maioria das vezes, isso não é malícia consciente, é economia comportamental básica. Nós somos programados para conservar energia e maximizar ganhos. O seu amigo, que sempre cancela planos de última hora, está te testando. Ele está verificando se você vai impor uma consequência ou se vai apenas engolir a frustração com um sorriso amarelo. Se você continua perdoando sem que isso custe nada a ele, você acabou de assinar um contrato invisível dizendo que o seu tempo não vale nada. Você está ensinando a ele que suas fronteiras são negociáveis. Epicteto era contundente sobre isso. Ele dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Se você é desrespeitado repetidamente, a culpa não é apenas de quem ofende, mas sua, por fornecer o terreno onde a ofensa floresce sem punição. Se você está cansado de ser o terreno onde os outros pisam, comente fortaleza para deixar claro que os seus muros subiram a partir de hoje. A parceira que fala com você com desrespeito ou levanta a voz na frente dos outros está testando o seu núcleo masculino. Ela está verificando se você tem a espinha dorsal para estabelecer que aquele comportamento é inaceitável. Se você discute, se exalta, mas no fim do dia aceita o comportamento e volta a agir normalmente, você acabou de treiná-la. Você ensinou que o desrespeito funciona, que ela pode descarregar o caos emocional em você sem o risco real de perder o seu acesso. Você se tornou um serviço de utilidade pública a um custo altíssimo para a sua própria saúde mental. Os limites que importam não são aqueles que você declara em voz alta durante uma discussão. Os únicos limites que o cérebro humano reconhece são aqueles que você impõe através de consequências reais.
A pessoa que é sempre compreensiva, que sempre perdoa o imperdoável, que sempre cede para evitar o conflito, é a pessoa que será tratada cada vez pior com o passar do tempo. Eles treinaram o ecossistema ao seu redor para entender que o maltratamento é gratuito. Por outro lado, o homem que impõe limites claros, que não tem medo de virar as costas e ir embora, que reduz o contato e que realmente significa cada palavra que diz, é tratado com respeito consistente. É preferível ser temido do que amado, se você não pode ser os dois. Mas entenda o código por trás dessa frase. O medo aqui não é terror físico, é o dread pragmático das consequências. O amor é preservado pelo elo da obrigação, que se rompe a cada oportunidade vantajosa. Mas o respeito baseado em consequências nunca falha, porque não depende dos sentimentos inconstantes da outra pessoa. A terceira lei invisível que destrói a vida da maioria dos homens bons é a falácia da disponibilidade. A atração morre sem distância estratégica. A acessibilidade completa destrói o valor e a transparência total elimina o mistério. Príncipes eram aconselhados a manter elementos de imprevisibilidade, a nunca estarem completamente disponíveis para qualquer um que batesse à porta. Em relacionamentos modernos, esse princípio opera com a brutalidade de um trator. O homem que se torna completamente disponível, que compartilha cada pensamento inseguro e que funde a sua vida inteira na vida da parceira, deixa de ser uma entidade separada que vale a pena perseguir e se torna uma mera utilidade doméstica. É por isso que tantos relacionamentos morrem meses após passarem a morar juntos. Não porque a proximidade seja um veneno natural, mas porque os homens respondem à proximidade eliminando a própria independência. Eles param de ver os amigos, abandonam os projetos pessoais, deixam os hobbies de lado e passam a orbitar em torno da mulher como um satélite sem gravidade própria. O mistério evapora. O homem que antes era um desafio intrigante se torna um livro aberto e tedioso. A individualidade morre e coisas mortas não geram atração. No início, você tinha uma vida plena. Você tinha metas, suava na academia, lia, tinha horários que não podiam ser mudados. A relação era eletrizante porque vocês eram duas pessoas completas escolhendo cruzar seus caminhos por algumas horas. Então, o conforto se instalou. Você se tornou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você responde às mensagens em 3 segundos, toda vez. Você não tem vida fora da relação. O resultado inevitável? Ela perde o interesse e o respeito. Não porque ela é uma vilã perversa, mas porque você mesmo assassinou o que te fazia atraente. Você destruiu a escassez. Marco Aurélio nos lembra de focar na nossa própria jornada, no nosso próprio ofício. O estoico encontra sua validação no trabalho bem feito e na virtude, não em ser o cãozinho de estimação emocional de outra pessoa. A pessoa que precisa desesperadamente da relação não tem poder algum. A pessoa que não precisa de nada além de si mesma dita as regras do jogo. Manter a independência não é um joguinho de manipulação. É a preservação básica da sua alma e do seu caráter. Agora você compreende a doença, a ilusão das relações incondicionais, a falência dos limites não aplicados e a morte pelo excesso de disponibilidade. O entendimento intelectual disso, porém, é inútil sem a aplicação implacável. Você precisa de um protocolo de transformação, algo forjado nas chamas da experiência real. O primeiro passo é a auditoria nua e crua das suas relações. Passe por cada conexão significativa na sua vida agora. Qual benefício essa pessoa extrai de mim? Qual benefício eu extraio dela? Essa troca é equilibrada ou é um ralo de energia que está drenando a minha vida? A maioria dos homens se recusa a fazer essa auditoria porque tem pânico da resposta.
Eles têm pavor de descobrir que estão sendo usados, que são apenas a carteira, o ombro amigo, o faz-tudo ou a validação gratuita de alguém que não moveria um dedo por eles. Faça a auditoria mesmo assim. O desconforto que traz clareza e controle é infinitamente superior ao conforto anestesiado que perpetua a sua escravidão. Para as relações onde você sangra mais do que recebe, você reduz o seu investimento, renegocia a troca de forma fria ou corta o mal pela raiz e vai embora. E não hesite quando tomar essa decisão. O estabelecimento de fronteiras é a sua armadura de ferro contra um mundo que devora os fracos. Para cada relacionamento que você decidir manter após essa auditoria dolorosa, você precisa identificar com a precisão de um cirurgião qual comportamento você aceitará e qual comportamento será sumariamente rejeitado. Seja específico. E aqui está a linha que separa as crianças dos homens maduros. Determine exatamente quais consequências reais seguirão se essas fronteiras forem violadas. A consequência deve ser algo que você está absolutamente disposto a executar sem piscar. Dizer que ficará chateado se ela fizer algo não é uma consequência. É apenas uma informação inútil que as pessoas vão ignorar se chatear você não custar nada a elas na prática. Uma consequência real soa como um aviso final silencioso e mortal. Se você cancelar comigo em cima da hora mais uma vez, sem um motivo de força maior, eu encerro nossa convivência social. Ponto final. E então, você executa. A pessoa que estabelece fronteiras verbais, mas não as aplica na carne, estabelece apenas que suas próprias palavras são lixo. Epicteto nos ensina que o que perturba os homens não são as coisas, mas as visões que eles têm delas. Se a sua visão de si mesmo é de alguém descartável, o mundo tratará você como lixo. Você precisa se blindar contra o medo de ser chamado de radical ou insensível. Se você já foi chamado de frio por simplesmente exigir o básico do respeito, digite inabalável aqui embaixo para saber que não estamos sozinhos nessa trincheira. A manutenção implacável da sua independência é o próximo pilar. Mantenha ativamente uma vida vibrante e focada fora de todos os relacionamentos que você possui. Tenha amigos que a sua parceira não compartilha. Tenha hobbies que não envolvem a sua família e que te colocam em estado de foco absoluto. Tenha objetivos profissionais, financeiros e físicos que não dependem do suporte de nenhum colega ou chefe. Isso não é sobre ter planos de fuga covardes ou manter opções abertas para uma possível traição. Isso é sobre permanecer uma pessoa completa, um pilar sólido de rocha, em vez de se tornar uma extensão patética da identidade de outra pessoa. Pessoas completas são escassas, magnéticas, imponentes e inevitavelmente respeitadas. Extensões são convenientes no início, são tomadas como certas logo em seguida e, eventualmente, são descartadas sem remorso. Sêneca era um dos homens mais ricos e influentes de Roma, mas ele passava dias vivendo como um mendigo, comendo pão duro e vestindo farrapos, apenas para provar a si mesmo que sua mente não dependia de nenhum conforto externo para manter sua sanidade e força. Você precisa dessa mesma autossuficiência. O templo da sua vida precisa se sustentar sozinho. Quando você tenta fundir cada aspecto do seu ser com a mulher que está ao seu lado, argumentando que o amor verdadeiro significa compartilhar absolutamente tudo, você não está amando. Você está se parasitando por pura insegurança. Dois pilares devem se manter separados para sustentar o teto de um templo. Se eles se encostam, a estrutura inteira desaba. A otimização do respeito exige que você destrua o menino bonzinho e complacente dentro de você. Pare de tentar ser gostado por todo mundo ao seu redor. Comece a ser respeitável.
A diferença entre essas duas coisas é brutal e vai definir o nível de sucesso e paz do resto da sua vida. Ser gostado significa acomodar as preferências dos outros o tempo todo, mesmo quando elas entram em conflito direto com os seus próprios valores, com o seu tempo sagrado e com a sua dignidade. É o sorriso amarelo do homem que engole a própria raiva para não desagradar e evitar conflitos. Ser respeitável significa ter padrões cristalinos e segui-los com a frieza de uma máquina, independentemente de os outros aprovarem, aplaudirem ou fazerem cara de repulsa. E aqui está o paradoxo que confunde as mentes fracas. Ser respeitável, ter espinha dorsal e saber dizer não, ironicamente, torna você muito mais admirado e desejado pelas pessoas que realmente valem a pena conhecer. Porque essas pessoas de alto valor são biologicamente e psicologicamente atraídas pela força, pela integridade e por princípios inegociáveis. Aqueles que passarem a te odiar e te chamar de arrogante porque você começou a impor limites, eram exatamente os sanguessugas que não valiam a pena ser acomodados em primeiro lugar. Marco Aurélio olhava para os bajuladores e críticos de sua época e sentia pena. Ele escreveu que nunca deixava de se surpreender com o fato de que todos nós nos amamos mais do que aos outros, mas ainda assim nos importamos muito mais com a opinião dos outros do que com a nossa própria. Liberte-se dessa prisão de aprovação barata e invisível. O respeito silencioso que você conquista com atitudes vale 1000 vezes mais do que os aplausos ruidosos e falsos de uma multidão de aproveitadores. A consciência inabalável das trocas é o nível final da sua maturidade emocional e estratégica. Pare de fingir, como um adolescente lendo roteiros de filmes românticos, que seus relacionamentos operam baseados em puro amor celestial, sacrifício divino ou lealdade cega. Comece a gerenciar conscientemente, com os olhos bem abertos, as trocas que ocorrem debaixo do seu nariz todos os dias. E entenda isso de uma vez por todas, para não se culpar. Isso não te torna um manipulador maquiavélico das sombras agindo com maldade. Isso te torna um realista implacável e protegido. Pergunte a si mesmo no silêncio do seu quarto: qual valor exato, prático ou emocional eu estou fornecendo nesta mesa redonda da minha vida? Qual valor eu estou recebendo de volta em igual medida? Esta equação matemática invisível é sustentável a longo prazo ou vai me levar à falência da minha alma e da minha carteira? O que aconteceria amanhã cedo se eu simplesmente parasse de fornecer a minha parte pesada dessa troca? Os relacionamentos que sobrevivem a essa análise fria de raio-x são as verdadeiras conexões pelas quais vale a pena derramar seu suor e dedicação. Os relacionamentos que não sobrevivem, que tremem só de pensar em reciprocidade, são apenas arranjos onde você estava sendo ativamente explorado, enquanto sorria, acreditando na grande mentira da incondicionalidade humana. Neste exato ponto do seu despertar, a sua mente, condicionada pela cultura fraca e romantizada da modernidade, está gritando em pânico para você fechar este vídeo e voltar para a ignorância. Você pode estar pensando, revoltado no fundo, que tudo isso é dolorosamente cínico demais, que essa mentalidade fria destrói a beleza da conexão genuína, que de forma alguma todo relacionamento é transacional. Ou a maior mentira protetora de todas, que você não é assim com as pessoas que você jura que ama. Deixe-me esmagar cada uma dessas objeções fracassadas agora, com o martelo da realidade. Primeiro, a ilusão de que isso é cínico demais. O cinismo é a crença corrompida de que as pessoas são piores e mais nefastas do que realmente são. O que eu estou te entregando aqui nas mãos não é cinismo, é o realismo mais puro e destilado disponível. É enxergar a engrenagem humana exatamente como ela é, sem os filtros coloridos de contos de fadas.
Maquiavel não era um homem cínico tentando destruir a esperança. Ele era um observador afiado e meticuloso da selva humana sob pressão. Ele documentou padrões rígidos de comportamento em tempos de crise, não teorias bonitinhas escritas em confortáveis salas de aula de filosofia moderna. Se esses padrões documentados te machucam, se eles parecem rudes e ásperos demais para os seus ouvidos, é simplesmente porque a natureza da nossa espécie é infinitamente menos nobre e heróica do que nós fingimos em nossas redes sociais, repletas de máscaras sociais e discursos morais vazios. Segundo, o argumento covarde de que isso elimina a verdadeira conexão emocional. É o exato e absoluto oposto. Essa mentalidade crua permite que a conexão verdadeira nasça pela primeira vez na sua vida. Quando você toma a decisão adulta de parar de exigir das pessoas uma lealdade canina e incondicional que simplesmente viola as leis da natureza e começa a construir laços baseados em trocas honestas, transparentes e justas, você cria conexões inquebráveis ancoradas na rocha dura da realidade e não nas nuvens de fumaça da fantasia e da expectativa infantil. As amizades e os amores que sobrevivem a essa abordagem brutal de transparência são reais, forjados e testados pelo fogo dos dias difíceis. As pessoas que fogem apavoradas da sua nova postura firme nunca foram genuínas para começo de conversa. Elas eram apenas passageiros aproveitando a carona gratuita que a sua ingenuidade oferecia. Terceiro, a ilusão emocional de que nem todas as relações são baseadas em trocas contínuas. Eu te desafio agora mesmo. Nomeie uma única relação humana que não seja a sua amizade mais antiga, profunda e leal. O que aconteceria exatamente com ela se a partir de amanhã de manhã você se tornasse um fardo pesado e constante, reclamando de tudo, sugando energia, pedindo favores diários, sem nunca oferecer absolutamente nada de positivo ou útil em troca? Ela morreria lentamente e de forma dolorosa. E o seu relacionamento amoroso ideal, aquele que você jura de pés juntos que foi escrito nas estrelas pelo destino, o que aconteceria se você parasse repentinamente de trabalhar, parasse de cuidar do seu corpo, parasse de oferecer qualquer tipo de segurança emocional ou financeira e parasse de atender a qualquer necessidade básica da sua parceira? O amor eterno, forte e invencível duraria quanto tempo no calendário real? Alguns meses, se você tiver muita sorte. Cada relacionamento que você conhece, desde o seu chefe até a sua própria mãe, possui uma troca implícita, silenciosa e invisível, acontecendo a cada segundo que o relógio bate. Reconhecer isso não cria a transação do nada, assim como a negação cega do avestruz com a cabeça na terra não a elimina da existência. E quarto, a sua última defesa psicológica, a crença arrogante e superior de que você não é assim com aqueles que ama de verdade. Sim, você é. Você só não tem a coragem estomacal de olhar no fundo do espelho e admitir em voz alta, porque lhe ensinaram desde o berço que confessar o próprio interesse na busca por parceiros, conforto e amigos é um pecado capital e egoísta. Mas faça o teste com o tribunal da sua própria consciência. Você permanece dia após dia nos relacionamentos que, no somatório final das contas, trazem mais benefícios, paz e alegria do que dores de cabeça e desgaste. Você se afasta lentamente e com desculpas esfarrapadas daqueles que te custam mais sanidade, paz mental e recursos do que oferecem de retorno. Você investe seu tempo precioso e sua energia limitada naqueles que demonstram investir o mesmo em você. Isso é a engrenagem do interesse próprio, operando na velocidade da luz na sua própria mente. É normal, é biologicamente saudável e instintivo.
Fingir que você é um mártir puro e abnegado, que só vive para servir aos outros, é apenas o delírio de um ego inchado que se recusa a aceitar a própria natureza carnal. E é exatamente aqui, no fundo do poço das ilusões perdidas, que encontramos a verdadeira e suprema liberdade, que essa verdade sombria, documentada por Maquiavel e fortalecida pelos mestres estoicos, tem a oferecer a você. A liberdade absoluta e revigorante da vitimização ingênua. Quando você finalmente internaliza, nos seus ossos e na sua alma, que os seres humanos operam motivados pelo interesse próprio e pela autopreservação, você para de uma vez por todas de ficar chocado e paralisado com a traição. Você desativa com as próprias mãos a bomba relógio da decepção crônica. Você para de chorar pelos cantos escuros, sentindo-se a maior vítima do universo porque as pessoas ao seu redor agiram exatamente de acordo com as suas naturezas primitivas e previsíveis. Você para a loucura de esperar que os outros sacrifiquem alegremente os próprios interesses e a própria pele no altar do seu benefício, quando você, no fundo da sua mente racional, sabe que não faria o mesmo sacrifício cego por eles se a situação estivesse com os papéis invertidos. Entender essa mecânica fria do mundo não te transforma em um monstro vilão sem coração. Não te torna uma máquina insensível, isolada da humanidade. Torna você um mestre estratégico e blindado do seu próprio destino. Você ainda pode e deve se importar profundamente com as pessoas certas. Você ainda pode amar com intensidade, enquanto reconhece pacificamente e sem dor que a lealdade de todos tem limites rígidos, ditados pelas circunstâncias incontroláveis e pelo vento das necessidades de cada um. O homem maduro que entende a natureza humana sem choramingar pode forjar relacionamentos sólidos que duram décadas a fio. Exatamente porque são construídos na rocha firme de um benefício mútuo, transparente e sustentável, em vez de castelos de areia infantis que se estilhaçam e voam com a primeira crise financeira ou tempestade emocional que atinge a costa. Por outro lado, o menino grande que nega a natureza humana em nome do romantismo barato continuará sendo pego de surpresa ano após ano, continuará sendo apunhalado repetidamente pelas costas, com um sorriso no rosto, sendo vítima amargurada de padrões de comportamento que eram completamente óbvios, brilhantes e previsíveis para qualquer um que estivesse disposto a manter os olhos abertos para o mundo real. A escolha, como sempre foi e sempre será, está pesando unicamente nas suas mãos. Você pode fechar este vídeo agora mesmo, rejeitar de forma raivosa essas verdades incômodas, voltar a dormir na Matrix confortável, continuando a rezar para que as pessoas operem por motivos nobres, puros e celestiais. E continuará sendo surpreendido, quebrado e abandonado quando elas, inevitavelmente, agirem buscando apenas a própria sobrevivência e o próprio lucro emocional. Muitos homens, a esmagadora maioria deles, escolhem o caminho do sono sedador. Eles são aqueles que você vê por aí vivendo confusos, com raiva das mulheres, amargurados com os antigos amigos, perguntando aos céus por que o mundo moderno é tão cruel e injusto com os caras bonzinhos e prestativos. Ou, se você tiver a coragem que falta à massa, você pode aceitar essa realidade fria, engolir essa pílula amarga sem fazer careta e usá-la como o combustível de alta octanagem para construir a partir do zero relacionamentos que realmente te servem e te elevam. Você pode, com essa nova visão de raio-x, identificar aquele grupo raro e altamente seleto de pessoas cujo interesse próprio está genuína e mutuamente alinhado em apoiar a sua escalada rumo ao topo. Você pode, sem medo de desagradar, estabelecer aquelas fronteiras pesadas e inquebráveis que comandam um respeito absoluto e silencioso assim que você entra em uma sala. Você pode manter,
de forma egoísta e necessária, aquela independência magnética que te torna infinitamente atraente e impossível de ser domado. O mapa da mente humana foi desenhado com sangue e suor há mais de 500 anos. O território escuro da nossa psicologia não mudou 1 centímetro sequer desde então. A natureza humana permanece a mesma besta faminta de sempre. Se você vai finalmente usar este mapa ancestral para conquistar o território da sua vida, ou se vai continuar vagando cegamente no escuro, tropeçando, caindo e apanhando da realidade, é um problema, uma responsabilidade e uma consequência exclusivamente sua. Os homens fortes, os imperadores e os líderes implacáveis que compreenderam a engrenagem da natureza humana, construíram impérios indestrutíveis e deixaram legados que ecoam com força na eternidade. Os homens fracos, ingênuos e dependentes que acreditaram cegamente em sentimentos puramente nobres e em contos de fadas românticos foram sumariamente devorados, derrubados, humilhados e apagados pela poeira implacável da história. Na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, exatamente neste exato milissegundo, o domínio absoluto desses princípios não é um luxo filosófico. É a única diferença entre ser usado como capacho e ser reverenciado e respeitado. É a diferença brutal e definitiva entre ser deixado para trás, abandonado no meio da tempestade quando você mais precisar de ajuda, e ser valorizado, protegido e procurado como um pilar raro de força e estabilidade. É a diferença entre uma vida medíocre de vitimização covarde, onde a culpa é sempre dos outros, e uma vida de sucesso estratégico, domínio pessoal e postura inabalável. Bem-vindo de volta ao implacável deserto do real. É um ambiente infinitamente mais áspero e menos confortável do que a mentira macia que te contaram a vida toda, mas é o único lugar, a única arena sólida e verdadeira sob o sol, onde a construção da verdadeira força, do respeito eterno e da verdadeira liberdade masculina é realmente possível de acontecer. Se você chegou até aqui, suportando o peso dessa verdade sem fugir para o conforto, você já não é mais o mesmo homem que começou a me escutar. Você faz parte da rara e minúscula porcentagem de homens que olham para o abismo da realidade sem piscar. Inscreva-se no canal Estoico Cru. Junte-se aos fortes e lembre-se sempre, custe o que custar, mantenha-se inabalável.